Eleição 2024. A hora de decidir e votar. Vibe FM. Independente com você. É hora de decidir quem vai administrar a cidade nos próximos 4 anos. Os projetos, as perspectivas no desenvolvimento e na geração de empregos, o funcionamento das creches e dos postos de saúde, a melhoria no seu bairro. Agora, você vai conhecer e escolher quem vai ser o prefeito da sua cidade. Voltamos aqui na Vibe FM 102,5 nesta manhã. Um abraço, obrigado aí pela sua audiência. E hoje, continuamos entrevistando os candidatos a prefeitos de Valença. É importante, a gente sempre frisa isso, você decidir o seu voto. Voto tem consequência. Não adianta você votar no embalo, na emoção, e depois de 4, 6, 8, 10 anos você ficar lembrando e se arrependendo. Por isso você tem que ter a sua consciência de votar e saber das consequências do seu voto. Como o período eleitoral é muito curto, a gente vem de forma democrática, abrindo espaço a todos os candidatos para que possa apresentar suas ideias e você conhecer as ideias dos candidatos e tomar você a sua decisão. Hoje estou aqui com o candidato a prefeito de Valença, Fábio Ramos, número 10. Bom dia, Fábio. Bom dia, tudo bem? Fábio, por que você quer vir candidato a prefeito de Valença? Essa é uma pergunta muito fácil, objetiva, né, que eu respondo há 20 anos. Porque Valença precisa realmente mudar. São 68 anos do mesmo grupo se revezando, né, se disfarçando, e é a política dos herdeiros. Né? Nós fazemos as políticas dos guerreiros. Tá? Então é simples e objetivo. Valença precisa de algo novo para que a cidade volte a acontecer. Quando você fala algo novo para a cidade avançar, você acha que tem que avançar por onde? Valença tem um veio muito esquecido e abandonado ao longo do tempo, que é a área rural, que é o turismo. Nós vimos uma tragédia que nós passamos da queimada da Serra dos Mascate, e nada mais isso é do que o abandono total de políticas que se voltem a isso. Mas Valença também é uma cidade estudantil, uma cidade que tem tudo para ter esse veio universitário ampliado. Tá? Além disso, Valença é uma cidade industrial, mas os veios industriais estão ficando meio perdidos. Nós começamos no têxtil e agora a gente vê o metal aço aqui, mas num local mal adequado, com pouca energia elétrica, com muita falha e queda de luz. A gente precisa repensar isso daí, então a gente precisa dos projetos de ampliação de luz. Valença também pode voltar a ter o turismo, desde que cuide da cidade e faça ela realmente ficar bonita e próspera, porque o turismo gosta disso e precisa disso. Então, não existe um caminho para Valença voltar a crescer, mas o principal caminho é voltar a enxergar Valença como Valença, e não como terra de algum só. Você é nascido em Valença? Nascido e criado no bairro da Aparecida. Aí fez sua vida profissional, você é fisioterapeuta? Isso. E cursa hoje faculdade de medicina? Isso aí, né? Então, você é um valenciano, nascido na cidade de Valença, com a sua vida feita em Valença, depois você trabalhou fora e hoje você trabalha, né, você está aqui em Valença. É isso aí. Aqui o que acontece? A gente em Valença tem pouca oportunidade. A gente que é jovem, que tem a média de 40, 45 anos de idade, as oportunidades de emprego são muito escassas. Né? A gente que gosta de estudar, a gente que tem esse empenho aí em se melhorar a cada dia, a gente vê que a oferta lá fora ela é muito mais vantajosa do que aqui dentro. Aqui a gente tem subsalários, aqui a gente não tem concurso público há muito tempo, há décadas, e aí não tem jeito. A gente quer começar uma família, a gente quer uma rentabilidade melhor, aqui a gente quer uma renda melhor, e Valença não propicia isso para quase ninguém. Tá? Então a gente tem que buscar fora. Mesmo trabalhando fora, sempre mantive minha casa aqui, família aqui, meus filhos estudam aqui a vida inteira, e aquela luta. Vai trabalhar, volta fim de semana para cá, ou volta todo dia para casa, uma luta que quem passa por isso sabe o que eu estou falando. E como é que faz para mudar isso aí, para que não tenha mais Fábios indo, tendo que deixar a família aqui? Então, esse é um ponto quando a gente fala em geração de emprego, né? Eu te falei que Valença é uma cidade universitária, mas Valença tem tudo para se tornar também num polo de saúde. Valença tem uma das maiores universidades da América Latina de medicina, tá? Uma universidade que tem excelência no ensino. Nós temos hospitais, tanto nos distritos quanto na sede, e muito mal aproveitados, na verdade seja dita. Apesar de ser 100% SUS, a gente há muito tempo não vê uma política pública para ampliar o serviço de saúde na cidade e criar as referências. A gente vê conservatório, por exemplo, com a referência em catarata, mas a gente pode ampliar. A gente vê Santa Isabel com a referência em angiologia, mas a gente pode ampliar. A gente, por exemplo, tem uma das maiores filas do SUS, né, paralisadas, que é a fila de cirurgia nefrológica, de cirurgia renal.
A gente pode tentar pleitear e trazer para cá, porque a gente tem, né, mão de obra, a gente tem pessoa qualificada e a gente tem hospital. A gente tem que parar de enganar os outros de que Valença não tem esse futuro próspero na saúde, porque na verdade tem. Porque o que mais falta na saúde, talvez a gente tenha aqui, que é mão de obra suficiente. É faculdade de fisioterapia, de enfermagem, de medicina, de odonto, é técnico de enfermagem. O que a gente precisa é, primeiramente, abrir o concurso público para que esse profissional capacitado fique aqui, como o Piraí sempre faz. E a partir daí, a gente chamar a universidade para uma discussão e buscar alguns caminhos. Talvez a gente não seja alta complexidade, porque aí a gente não está no centro ali como Volta Redonda é. Centro geográfico. A gente tem a dificuldade de deslocamento. Mas as chamadas cirurgias eletivas, os tratamentos paliativos, eu acho que Valença tem tudo para se desenvolver nesse cenário. Isso é um grande atrativo para a gente manter o valenciano aqui. O outro grande atrativo é justamente o desenvolvimento da cidade num todo. E a gente está falando de urbanização. Tá? Então a gente está falando daquele grupo que não teve a capacidade de estudar ou até realmente não conseguiu devido às demandas da vida dele. Então aquele grupo que não chegou à universidade, aquele grupo que está aí no ensino médio ou que ainda nem cursou o ensino médio. Quando a gente fala em reurbanização, nós estamos falando em obra. É o que mais emprega no Brasil. Nós precisamos reinventar uma cidade. Quando a gente fala de reinventar, vem lá de baixo, que é o cano, tá? Que é o esgoto, que é a água, a pavimentação. Aí a gente vai falar da reurbanização, iluminação pública. Quando você parar para observar o quanto de emprego isso vai gerar na ponta, que é aquele cara que está na mão de obra, até aquela senhora que fornece a comida para a empreiteira e até aquela pessoa que aluga a casa e aquele outro grupo que vive da diversão, né? Quando você parar para ver, a gente está botando a engrenagem para rodar. E aí o valenciano vai embora por quê? Né? Se a cidade está se desenvolvendo. Isso daí é um ponto que a gente pensa. O turismo, eu não tenho nem como falar que seria uma grande válvula de escape para essa cidade, tá? Só que não tem como a gente falar imediato do turismo pela decadência que está a cidade. A gente vai em conservatório, é problema de água, de urbanização, né? São problemas de desconfigurações do turismo. A gente vem falar na cidade, praças que eram para receber o turismo ficam virando só eventos que sujam, que deterioram e que não tem assim aquele calendário certo e fixo. Então a gente fica só sendo usado, tá? E Valença tem um veio turístico muito grande para o ecoturismo, né? Para o turismo realmente que poucas pessoas falam, que é o turismo educacional. A gente pode trazer para Valença, sim, sediar grandes eventos na educação, porque a gente tem uma universidade. E aí a gente está falando realmente de fazer os congressos aqui, a gente está falando em trazer muitas pessoas para dentro dessa cidade para discutir uma coisa que a gente já faz todo dia, que é manter a universidade aberta, né? Isso é uma forma de turismo. Quando a gente está falando isso, a gente está falando em emprego. Então o valenciano ele quer isso, oportunidade. E aí, Fábio, você estava falando de educação. Como é que você vê como avançar na questão das escolas? Valença é uma cidade geograficamente muito grande. É a segunda cidade do estado do Rio de Janeiro, maior que a capital do Rio de Janeiro. Então, tem vários polos, vários distritos. Como levar educação para a população de Valença? Valença hoje conta aí com a média de 52 escolas, né? Não é um número pequeno, mas eu confesso a você que escolas muito sucateadas, que não avançaram tecnologicamente, né? Que não avançaram com acessibilidade. E a primeira coisa que a gente tem que pensar é ouvir o grupo da educação. Tá? Não tem como dar um passo sem ouvir o grupo da educação. Não adianta a gente importar a educação. Tá? A gente tem aqui inúmeros profissionais de qualidade excelente que trabalham até fora de Valença, em grandes universidades, em universidades de qualidade. Então, o primeiro passo para a educação, sentar com o grupo da educação e ouvir. Nós temos um compromisso realmente, né, com a educação de que a gente vai fazer uma parceria. Tá? A gente, enquanto gestor público, a gente vai ouvir e fazer de tudo para que eles progridam, para que eles melhorem. E a infraestrutura é uma parte muito importante da prefeitura que a gente tem que fazer. Construir novas escolas. Tá? A gente vê o estado aí que abandonou muitas escolas, não dá para pegar e alocar nossas crianças lá, é preciso ter um novo projeto de revitalização, então acessibilidade, tecnologia, segurança, a gente tem que avançar nesse ponto. E quando você fala da distância, tá? Valença teve o maior fechamento de escola nos últimos anos e todas as escolas rurais foram fechadas. Estão fazendo muita falta. Eu acho que foi um programa inconsequente que fizeram, porque eles vão falar assim, é caro manter lá, não tem aluno suficiente, mas a gente tem tecnologia. Então hoje a educação EAD, a educação à distância,
podia estar sendo usado nessas escolas. Então o EJA, o Programa de Educação de Jovens e Adultos, podia estar sendo feito lá na área rural, sem fechar a escola. Até porque a gente tem que pensar com muita clareza, tá? Gerir uma cidade não é ter lucro. O município não é gerador de lucro. Então, quando a gente investe em educação, quando a gente gasta com educação, a gente está economizando em outras pontas. Segurança pública, saúde, tá? A gente está avançando demais. Então, esse retrocesso que ainda eles querem persistir, terceirizando merenda, fazendo processo seletivo que ninguém sabe, isso não cabe no nosso pensamento de gestão. Nosso pensamento é concurso público, ouvir a educação e outra coisa, se tiver que gastar, nós vamos gastar 30%, 35% do orçamento nisso, porque só existe uma forma de evoluir uma sociedade, é educando a mesma. Fábio, você fala da questão da educação e até ouvir os profissionais de educação. Com certeza, o professor tem que ser valorizado e a escola pública é um lugar sagrado, até de justiça social. Mas toda vez que falamos professores, vamos esbarrar na questão do plano de cargos, salários e vencimentos, na valorização financeira. E a gente esbarra nos limites financeiros da prefeitura. Como agradar e valorizar o funcionário público e ter dinheiro na prefeitura? Então, primeiro você tocou num ponto muito interessante, né? Então vamos lá. Hoje não se gasta nem 25%, que é o obrigatório na educação, só para você ter uma ideia. Se a gente fizer o concurso público, a gente vai conseguir atingir essa meta, tá? A outra forma da gente não esbarrar nos tetos de gasto é tirar os penduricalhos, como, por exemplo, usar da verba de educação para fazer reforma de escola, usar da verba de educação para fazer ampliação de rede, tá? Isso daí deve ser recurso que a gente busca ou no Estado ou no governo federal, principalmente com as emendas volumosas que tem hoje, e deixar o recurso da educação para a educação. Esse é o primeiro ponto para a gente não esbarrar nesse ponto. E o segundo ponto que você fala, que a gente quer diminuir muito, e aí eu quero falar diretamente para o funcionalismo, nós temos hoje 400 cargos comissionados. E é investido curso neles, é dado capacitação para eles, e eu falo, passou o governo, vai ficar? Porque ele não é funcionário público. Então esse cara está no contrato. Esse cara não está na folha ali direto, ele não está contribuindo com o prévio diretamente, ele não vai ter. E aí a gente quer reduzir esse número para dar realmente ao concursado, ao novo concursado, o direito de ser funcionário, ter a sua estabilidade, contribuir com o prévio, que a gente vai aumentar a qualidade de vida de todos os funcionários e, acima de tudo, a gente quer deixar o empreguismo, esse favorzinho, esse tapinha nas costas, tá, para quem é capacitado e vai passar no concurso. Porque é aquele que estuda a vida inteira, aquele jovem que está esperando uma oportunidade de aposentar e não vê em Valença, porque não tem concurso. Então, a gente sabe dos limites, tá? A gente compreende isso, mas eu vou falar para você, tem muito, muito ainda a se fazer. Um percentual largo demais, aonde a gente pode economizar e não esbarrar nesse teto de gasto com o funcionalismo. Outra coisa que chama atenção em Valença é o crescimento da violência em Valença. A gente vê que Valença é uma cidade pacata até então e a gente começa a ver muitas notícias, muitos crimes em Valença. Como é que a prefeitura pode vir ajudar na segurança pública, na sua visão? Então, vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que falar é o que faz a violência acontecer em uma cidade. Primeiro ponto é a falta de emprego. Quanto menos emprego, maior violência. Aumenta a criminalidade. Até porque a criminalidade vive da oportunidade do momento, tá? Da contravenção, seja ela qual for. Então, o primeiro ponto, por que Valença está desse jeito? Porque o desemprego está aumentando. Segundo ponto, a ausência de educação. Quando você não condiciona realmente a um pensamento positivista, a um pensamento de que você tem sucesso, que você vai ter sucesso, que você pode progredir, que a educação é o caminho, você abandona essa criança. Essa criança ela vai ter o quê? A oferta, tá? E a oferta nem sempre vai ser proveitosa, ela vai ser momentânea. E aí ele adentra ao mundo do crime. Então, nós estamos falando de serviço público na educação, nós estamos falando de serviço público aí na geração de emprego, e existe um ponto que a gente quer falar muito aqui, tá? E que é um ponto fundamental, que é a criação da Secretaria de Segurança Pública. Por quê? Porque Valença é uma cidade que necessita. E aí a gente tem que falar da disparidade, do quanto que é difícil aquele valenciano que está me ouvindo ver um policial fazendo ronda na sua rua. Sabe por quê? Porque o nosso contingente é o menor da região. Nós estamos falando de Miguel Pereira com mais de 100 policiais dias e Valença com menos de 20. Nós estamos falando de um DPO de Santa Isabel, que o dia que tem festa em conservatória, fica sem polícia. Nós estamos falando dos DPOs distritais, que quando tem festa em Valença, fica sem polícia lá. Por quê? Porque não expande em convênio com o município. Nós não temos o Probetur, que é a segurança do turismo, né? O policial que tem o programa de turismo. Nós não temos a ampliação do Maria da Penha. Nós não temos o PROEIS. Nós não temos serviço do segurança presente.
Nós não temos nada que o Estado nos oferece e que o município podia estar amparando. Tem que ter a contrapartida. Mas espera aí, quando eu invisto em segurança pública, eu estou melhorando a minha cidade? Esse é o papel do prefeito, não é? Então, quando eu não invisto, eu quero que a minha cidade piore. É isso que eles estão fazendo há muito tempo. Nessa questão que você estava falando de turismo, Conservatório, até considerado uma cidade por muitos, né? Uma cidade da Seresta. Como inserir conservatório e como aproveitar esse sucesso turístico de conservatório, até que é um turismo de um valor bem alto, agregado, aproveitar no turismo de Valença, aproveitar essa onda do queijo em Valença, como inserir isso? Você diz integrar todo esse turismo? Primeira coisa é criar uma rota turística. Valença tem rota turística? Não. Tanto é que as pessoas ainda acham que o conservatório é uma cidade. Tá? A Secretaria de Turismo de Valença, se você perguntar para qualquer turista onde está o pórtico para ele conhecer Valença, esse pórtico não existe. Aonde que ele vai buscar? Então a gente primeiro precisa começar com arroz e feijão. O arroz e feijão é apresentar o turismo ao turista e ao valenciano. A gente precisa fazer com que o valenciano lá na escola conheça o que é conservatório e a sua história, conheça o que é o arco, tá? Conheça o que é Santa Isabel, a sua história, conheça o que é Parapeúna, o que é Pentanha, o que é Juparanã. É dentro da escola. A gente vai fazer o turismo educacional e aquele menino vai chegar em casa e começar a contar para o pai tudo que ele viu de história em Valença. E aqui mesmo na sede. Nós temos a Léa Pentanha, nós temos a Serra dos Mascate, nós temos as nossas praças por artistas maravilhosos que foram criados e tantas outras coisas turísticas, como a própria catedral, e que não são apresentadas aos alunos. Quando a gente começa a fazer a cidade voltar a ver o turismo, ela começa a divulgar o turismo. Sem você querer, você vai integrar tudo. Porque o cara vai chegar aqui e falar, o que eu faço em Valença? Aquele menino de 12 anos já conversou com o pai, ou aquele pai já conversou com o menino, e ele vai falar, você tinha que ir em tal lugar, você conhece tal lugar? A integração do turismo começa com a educação. Tá? Depois vem realmente para a gente criar um cenário atrativo para isso. E o cenário atrativo para isso é fazer o distrito voltar para dentro da sede. E a gente tem um programa muito interessante sobre isso, que é o custeio de até 100% dos horários de ônibus, tá? Que não existem, que são pouquíssimos, para que esse morador de Conservatória, de Santa Isabel, de Parapeúna, de Pentanha, de Juparanã, ele venha a Valença consumir. Vem aqui dentro comprar, vem aqui dentro frequentar. Quando você fala custeio, uma tarifa zero. Exatamente. Nós estamos parados no tempo. Tá? O cara não vai deixar de ir para Barra do Piraí, que tem ônibus toda hora de Conservatória, para vir para Valença, que tem ônibus pouquíssimos horários. O cara não vai deixar de Santa Isabel para Volta Redonda, que tem ônibus para Santa Bárbara toda hora, para pegar 2 horários de ônibus por dia só para vir para Valença. Então o erro já começa aí. A sede não está privilegiando o distrito. Como é que eu vou integrar? Você falou da rota do queijo, né? Uma coisa histórica, né? Nós somos os inventores do queijo de prata, né? O queijo prato foi feito em Valença, né? Aqui. E, então, assim, isso não é novo, não. Isso é antigo. Mas nós estamos com um problemão agora. Tem gente que não está tendo leite mais, você sabia? A cooperativa está vendo o leite ir embora. Por quê? Não está compensando mais. Não tem estrada, não tem rede elétrica, né? Toda hora é uma queda e aí eu perco a produção leiteira. Eu não tenho tecnologia, não tenho um programa de desenvolvimento tecnológico na área rural. Tiraram a escola. O que o sitiante vai fazer lá? Ele vende e vai embora. É menos produção. Então a gente não está inventando a roda, não. A gente está fazendo uma coisa que é histórica. Esse momento do queijo tem que ser altamente aproveitado. Mas aproveitado mesmo, tá? De um modo a virar um selo, mais uma coisa dessa cidade. A gente vai a outros países e a gente visita outros países para tomar o vinho dele, né? Para comer a comida dele. A gente quer que o pessoal venha em Valença aqui e tenha a festa do queijo, que ele vai experimentar todos os tipos de queijo. Mas além, aquele pequeno produtor que não sabe qualificar o seu queijo, que ainda não entrou nessa rota, a gente quer ensinar ele. Sim. A gente quer usar junto com o sindicato, junto com o Senar, junto com o Cefet, que existe em Valença. De queijaria. Fundamental, não é? Mas além disso, né, nós queremos a festa da cachaça também. Nós somos produtor, aqui é a terra da Santa Rosa. Porra, e aí, você imagina, a gente cria a festa do queijo, a gente cria a festa da cachaça, a gente cria a festa do chorinho, a gente começa a fazer a festa do café de volta. Vamos incentivar, cara. A gente tem conservatória também ali, produção de café premiado. Vamos incentivar aquele café gourmet. E aí, de repente, quando você vê, a gente vai criar o jongo, a gente vai fazer de novo a festa no Quilombo. Meu Deus, eu já estou falando em mais de 7, 8 meses com festividades locais de produtos nossos. É criar o calendário turístico. É isso que a gente quer. Nós estamos conversando com o candidato a prefeito, Fábio Ramos, número 10, prefeito de Valença. Fábio, você está falando em saúde, voltando a falar de saúde, aí você falou muito da questão das especialidades, das cirurgias eletivas.
E a saúde básica? O que você pensa na saúde básica? A saúde básica é literalmente fundamental. Quando eu falo da gente se tornar uma referência, é para a gente atrair mais recursos, porque a gente que é profissional da saúde sabe que alguns procedimentos pagam muito melhor e como a gente é 100% SUS, esses procedimentos que pagam melhor, eles conseguem fazer a gente ter mais tecnologia e mais desenvolvimento, né? Mas a saúde básica, ela se desviou há muito tempo. Por que ela se desviou? Porque a saúde base parte de um princípio simples, tá? Que é longevidade, longitudinalidade. O que significa isso? A gente precisa que o profissional fique na unidade de saúde anos para conhecer a comunidade, dominar o problema, interar com o problema. Ser aquele médico de família. Exatamente. Se não tem concurso, esse médico faz isso? A cada 6 meses que você troca o médico, o postinho vira o quê? Um pronto-socorro de menor capacidade. E eu falo isso com muita experiência, não só porque eu sou estudante de medicina, mas porque eu sou casado com uma médica de família, concursada em Piraí, lá de Rosa Machado, e que eu falo para você, ela está lá há anos na mesma unidade. Se você perguntar o nome do paciente, ela lembra. Sabe por quê? Porque isso é saúde primária. Ela tem todo o histórico, né? Ela sabe, ano passado você teve aquele problema. Isso aí. Então, isso daqui é o primeiro ponto que nós temos que fazer. E para isso a gente tem que fazer o concurso público, tem que ter um salário atrativo, tem que ter rigor e cobrança, a gente tem que criar unidades de saúde de qualidade, tá? E aí para isso eu acho que a universidade pode somar muito com a gente, né? A gente tem aí muito acadêmico que vai se beneficiar aí do internato, né? Estando lá fazendo o aprendizado, e o que não falta é paciente, tá? Infelizmente, né, a nossa saúde não anda tão bem, então assim, a hipertensão, a diabetes, tem muita gente aí que está sofrendo com isso. Mas a gente precisa também trabalhar o que a gente chama de contra-referência. O que é a contra-referência? Que não existe aqui na nossa cidade. É justamente a universidade fornece inúmeros ambulatórios com especialidades. E é o postinho que marca. E aí é lá a Secretaria de Saúde que faz esse paciente da ponta saber que a consulta está marcada, né? E a gente está vendo aí meses passando e não vai no oftalmo, não vai no endócrino. Ah, por quê, Fábio? Porque não tem contra-referência, não tem controle. Porque nós estamos num sistema arcaico ainda. Nós estamos em 2024. Tecnologia para isso. Né? Tem sistema aí, é com um clique você faz tudo. E outra coisa, no final do mês é um clique você tem um relatório do que foi feito e o que não foi feito. Então, saúde básica não é farmácia popular só, é remédio lá no postinho. O paciente tem que sair lá do Cambota para vir no centro da cidade. Se você tiver a farmácia básica lá, você só precisa da baixa todo mês e aí você vai ter o quê? O atendimento lá da comunidade. Você imagina o cara de São Francisco, que nem ambulância tem lá para transportar ele. O postinho está lá isolado. Ele tem que sair de lá para vir aqui pegar um antihipertensivo, um remédio de custo de 3 centavos o comprimido, 1 centavo o comprimido. Por que não está lá? Porque não tem controle. Se a gente souber quantos hipertensos tem lá, eu sei quantos remédios eu tenho que mandar por mês para aquela unidade. Então, assim, é tecnologia, é cuidado, é atenção, é carinho e outra coisa, é entender que a saúde é do povo, não é do prefeito não, tá? Então, estou gastando muito com a saúde. Não, está investindo na população. E nessa questão de saúde, a saúde odontológica? A saúde odontológica de Valença, ela vai de mal a pior. Há muitos anos. E aí eu falo para você que a gente vê muita gente criticando os profissionais concursados que existem, né? E até os contratados. Mas, em verdade, a gente não tem investimento nenhum para eles. A gente vê aquele cara que é endo, aquele cara que é periodontista, que precisa de algumas coisas, né, para fazer a sua função, exercer a sua especialidade, e chega lá, não tem nada. Muito mal a cadeira, se estiver funcionando naquele dia. Tá? A gente vê, por exemplo, que não existe um pronto-socorro odontológico, né? Pelo menos um SOS. E quem tem dor de dente sabe que não dá para esperar, porque dói muito. Tá? Então, a gente precisa rever o odonto. Rever mesmo. Tá? A gente tem aqui inúmeros profissionais, a gente tem ali um setor, mas que não funciona. Né? A gente vê muita gente aí, infelizmente, ainda no Brasil, né? A gente sabe que até os 30 anos, a maioria da sociedade perdeu pelo menos um dente. Tá? Isso é uma realidade, infelizmente, a sociedade mais carente. E a gente vê as pessoas ainda indo fazer prótese o tempo todo, né? Porque a gente não tem um serviço de protetização. Se não tem demanda, a gente tem que criar uma condição de acessar, porque só quem usa sabe o quanto que é caro, tá? E ficar sem dente não é bom para ninguém, nem bom para a saúde, nem bom para a estética, tá? Então a gente se sente envergonhado, aí vai afetando a nossa saúde mental, e enfim, se você mastiga mal, você engole comida, né, mal triturada, isso vai fazer mal para sua digestão, enfim. Dente não é estética. Dente é uma coisa muito maior. Então, a saúde odontológica tem que ser revista. O nosso programa de governo inclui justamente isso, eleger metas e priorizar, tá, principalmente essa prevenção.
A gente não pode deixar o cara chegar no canal, voltar com a cara. Cara, a gente tem que voltar, né, com a odonto para a escola. A gente tem que ter os mutirões realmente para ensinar, desde escovação. A gente tem que fazer isso. Não espera o cara ficar sem dente para voltar lá, não. É claro que a gente tem que ter isso. Mas e as crianças? Né? Cadê o serviço odontológico de expansão? É só a universidade que tem que fazer isso? Escovódromo é papel da prefeitura também. Tá? Fábio, você tem muitos planos, mas a gente lembra que o orçamento da Prefeitura de Valença é restrito e que sem a ajuda de emendas parlamentares, de investimento do governo federal, do governo do estado, não se faz. Como fazer para atrair esses investimentos para Valença? Primeiramente, abrir a cidade para outros deputados. Porque isso daqui é um curral eleitoral. Só tem um deputado, só ele manda, a emenda não vem. A gente não consegue implantar uma emenda aqui de outro deputado. Você mesmo falou, o recurso está em Brasília e está no Estado. Tem muita gente querendo desenvolver. Tem deputado da meio ambiente, tem deputado da saúde, tem deputado da educação, tem deputado da infraestrutura, tem deputado da saúde da mulher, tem deputado que defende tantas bandeiras e eles não conseguem chegar aqui. Então a primeira coisa é quebrar esse coronelismo e abrir Valença para quem quer fazer política de verdade. E aí você vai ver que vai faltar planejamento, tá? A gente vai ter que ampliar a equipe para conseguir executar todo o orçamento que vai vir. Porque o que a gente tem visto no Brasil é que as emendas parlamentares só aumentam. Tá? E a gente precisa de um planejamento muito bom, de uma secretaria muito boa para fazer o projeto, captar o recurso e executar. Não é só ficar na história. Veio tantos milhões e a gente não veio executar em nada. Então, assim, o orçamento de Valença, ele pode não ser tão bom, mas ele é muito mal gasto. A transparência do nosso orçamento é péssima. Tá? A gente vê inúmeras obras aí sem placa de custeio. A gente vê aí um serviço de sucateamento em várias áreas, várias, e que a gente não sabe quanto foi gasto. Né? Então a gente vê aí que, infelizmente, a Câmara de Vereadores tem aprovado consecutivamente, né, as contas desse prefeito e que veio o tempo todo pelo Tribunal de Contas rejeitadas, com inúmeras irregularidades. Tá? E aí a Câmara vai lá e aprova. Né? A gente tem o nosso vice David, que é uma oposição a isso, o Celcinho também, e que votam contra. Cara. E votam contra com consciência, porque está errado. Tá? Usa recurso que não deve, tá? Aonde não deve. Então a gente quer trabalhar o orçamento de uma forma muito transparente. Tá? Fala que é pouco dinheiro, é quase R$500 bilhão por ano. É muito dinheiro, não é pouco não. Somadas emendas parlamentares, a gente tem dinheiro pra caramba para fazer. Com jeito, não dá para resolver tudo de uma hora, mas a gente quer, com metas, criar um sistema de desenvolvimento da cidade. E volto a repetir, antes eu tinha um plano de governo, hoje eu tenho um plano de resgate, porque a cidade está acabada. Você falou do vice, quem é seu vice? David Nogueira, né? Vereador de 2 mandatos, um cara aí que é advogado, funcionário público, filho de funcionária pública, né? Uma carreira inteira na vida pública, que tem experiência de gestão, que está na Câmara de Vereadores aí há 2 mandatos, que é oposição, porque reconheceu que do jeito que está não dá para ficar, e a gente tem esse diálogo há muito tempo de que a gente ia se unir na hora certa. Por quê? Porque eu nunca tive a vaidade de ser o candidato. Eu sempre disse para ele, nós dois estamos despontando como aqueles que querem a diferença. Eu estou há 20 anos nisso e você se enganjou nos últimos anos nesse pensamento e quem tiver melhor na pesquisa vai ser o candidato a prefeito. E a gente não tem vaidade, porque o nosso projeto para uma cidade é maior do que o nosso projeto individual. Então, assim, é um cara combativo, um cara que fala bem, um cara que discursa bem. Por quê? Porque fala a verdade, porque está ali embasado. Muito técnico, fala com certeza aquilo que está falando. Foi, né, teve aí à frente da CPI da educação e encontrou inúmeras irregularidades. É um cara que denuncia vários contratos irregulares. E hoje eu falo para você, se antes eu me sentia preparado, hoje com o David eu falo para você que o time está montado. É só ir para campo e jogar. Você fala de Valença no futuro. Como é que você vê Valença daqui a 20, 15, 30 anos? Porque é muito comum a pessoa se candidatar e pensar num projeto pessoal para 4 anos, no máximo mais 8 anos de reeleição. Como é que você pensa Valença daqui a 10, 15 anos? Eu não posso falar para você com toda certeza, mas eu posso falar para você pelo sentimento do povo. Chegou a nossa hora. Tá? Hoje 10 está na cabeça dos outros. Tem gente que está com medo, porque não pode falar que senão vai ser retalhado, vai ser mandado embora. Mas eu acho que já ecoa na cabeça de todo mundo que para mudar tem que ser o Fábio. Então eu já me sinto até na responsabilidade de pensar esses 15, 20 anos na frente. E o que eu penso? O que eu penso é estar em casa tranquilo, sabendo que eu iniciei a transformação dessa cidade. Não tenho vaidade de continuar, mas eu quero dar o passo inicial da liberdade que eu e a minha geração nunca viu. Nós somos a geração do ex-fábrica, ex-parque de exposição, ex-cidade do carnaval bonito, ex-cidade do turismo de conservatório lindo, né? Nós vivenciamos o ex. E eu quero que meus filhos vivam o futuro. Então, daqui a 15, 20 anos, o que eu espero?
uma universidade consolidada, uma cidade que seja referência em educação e saúde, uma cidade muito mais segura e que eu tenho certeza que vai ser um ponto seguro para muitos aposentados e muitas pessoas que querem viver em paz e tranquila, né? Eu vejo Valença assim, uma cidade interior desenvolvida e com prosperidade industrial, tecnológica, têxtil, agronegócio e referência em meio ambiente. Você está falando nessa questão do meio ambiente, cada vez mais importante a questão do meio ambiente, cada vez um patrimônio, né? É a gente não consegue, o Brasil não consegue, não é, Valença? O Brasil não consegue transformar isso como um atrativo e nem buscar os créditos por isso. Como é que você vê a preservação do meio ambiente em Valença? Olha, hoje péssimo. Hoje a gente vê um absurdo, né? Absurdo mesmo, não tem programa. Você vai na Secretaria de Meio Ambiente, você não tem programa. Você vai nas escolas, não tem um programa de incentivar o jovem a cuidar do meio ambiente. Você vai no Parque Estadual da Concórdia, fechado. Tá? Você pega hoje a Serra dos Mascates, foi bonito subir lá, falar o foguinho, pô, parabéns, aquilo tudo bombeiro, parabéns, aquilo tudo. Mas quando os brigadistas pediram ajuda com a bota, com o abafador, ninguém apareceu. Tá? Aí depois que eles vão lá e passam o sufoco para apagar com galho, com isso tudo, aí aparece. Mas a gente podia ter um serviço já pensado e planejado, como existe em várias cidades, para caso a gente venha sofrer de novo grandes incêndios, tá? E a gente pretende desenvolver isso usando as sociedades organizadas que já existem, tá? De meio ambiente, a gente tem muita gente aí querendo fazer bem, e aqui eu quero parabenizar o pessoal aí que tem lá da faculdade, que tem a Liga dos Animais Silvestres, tá? Pô, trabalho lindo de levar a fruta, de levar, né, o benefício para os bichinhos que ficaram lá após incêndio sem ter para onde comer, o que correr, né? A galera universitária. A gente tem que usar isso, cara. Eles têm, desculpa o termo, mas eles têm tesão para fazer. Por que não usar eles? Por que não chamar eles para dentro para a gente desenvolver o meio ambiente? Valença a bacia hidrográfica de Valença é gigantesca, é a maior do estado. São 5 rios que cortam. Mas a gente não tem um programa de tratamento d'água. A gente não tem. Na área rural a gente não fala nem em fossa ainda, em 2024. Tá? A gente tem aqui um sistema de 1964, que é a elevatória de água de Valença, distribuindo água para Valença. Tá? Você vai ver aí, pergunta o morador como é que é a água na casa dele. Tá? Quando tem. E ainda o absurdo. Põe hidrômetro, a água não é tratada, cobra, a pessoa deve, eles vão lá e corta. Você conhece alguém que vive sem água? Não dá para pensar nisso, né? E aí a gente sabe que tem várias leis que amparam que quem tem até 1.000 litros de água em cima da sua casa não pode cobrar água, né? Por quê? Porque a água e ar não tem como negociar, né? É verdade. Fábio, na questão de mobilidade urbana em Valença. Valença é uma cidade histórica, com ruas ainda apertadas, e o trânsito em alguns locais parece que falta um melhor planejamento, né? Melhor não, acho que total. Acho que nunca houve estudo de planejamento, né, de Valença, na verdade, de trânsito. Se você parar para refletir, né, os sinais foram colocados e só um é ligado e desligado. Se você parar para observar, nunca foi. Então, nunca foi feito um estudo de tráfego em Valença. É aquela coisa da rua que vira mão e contramão, tem o benefício de quem está no governo, né? Se é para atender o meu comércio, tem que ser mão e contramão, tá? Se é porque alguém está reclamando, vira só mão. Então, a gente precisa replanejar. Tá? A gente sabe, por exemplo, que um dos erros que está sendo cometido em Valença, absurdo há muito tempo, é trazer a indústria para o centro da cidade. Tem como o caminhão passar no centro da cidade? Não tem como. Mas a gente vê indústrias sendo colocadas dentro de bairro. Então, assim, é inviável você planejar uma cidade pensando em mobilidade, colocando indústria aqui dentro. Você quer ver um outro ponto de vista? Ônibus de um tamanho que só circula em grandes metrópoles que tem 4 pistas para fazer curva, né? Aqui em Valença ele circula. Aí ele não entra na Rua Estreita, ele não sobe a ladeirinha, tá? Então não tem condição, isso é descabido. Mas será que eles querem mudar? Eu acho que não, né? Tá 20, 30 anos do mesmo jeito e eles não pensam em mudar nisso. Quando a gente fala em mobilidade urbana, a gente está falando em incentivo também ao transporte alternativo. Então a gente tem bicicletário em Valença? Um só. A gente incentiva, por exemplo, circular. Não tem circular em Valença, você sabia disso? Que não tem circular, que o ônibus é só ponta a ponta. E aí como é que faz? Se tem um circular, tem necessidade de você sair de carro? Tem necessidade? Não, porque toda hora os ônibus estão passando ali, te levando. Isso a gente fala até da própria universidade, né? O acadêmico sai da universidade para ir para o hospital, ele vai de carro. Por quê? Porque não tem ônibus, não tem circular. E aí a gente vê Volta Redonda, né? A gente vê o Polo de Três Poços, que tem ônibus indo e voltando para lá. A gente vê a Cicuta que faz isso. Por quê? Porque o acadêmico, além de ter o benefício material, ele não gasta, a cidade tem o benefício que desafoga o trânsito, tá? Então a gente vê aqui o gargalo de manhã cedo, hora do almoço,
final da tarde. Quais são esses horários? Horário que você vai para a faculdade, horário que você vai para a escola, horário que você vai para o trabalho. Horário que você sai da faculdade, horário que você sai do trabalho e horário que você busca seu filho na escola. Para mudar isso, a gente precisa também criar os programas que beneficiem o cidadão. É um transporte público de qualidade, é falar em ar-condicionado, porque hoje não é luxo, né? Nós estamos passando por um calorzão danado aí que não dá para ficar amarrado. É incentivar, né, o uso de bicicleta e ter realmente as vias alternativas. E a gente está falando do micro-ônibus, a gente está falando até do mototáxi para as regiões mais altas, precisa avançar. Essa questão você está falando de indústrias em bairros, plano diretor para Valença. Você fala em crescimento habitacional, mas onde você pensa que pode se crescer mais habitacionalmente em moradias populares em Valença? Quando a gente fala em ampliar Valença, primeiramente a gente tem que pensar que a gente perdeu 10 mil moradores nos últimos anos. 10 mil moradores que não estão mais em Valença. Valença teve um decréscimo populacional. Então, assim, eu acho que o problema não é nem a questão de aonde que a gente pode criar mais moradias, tá? Mas é a gente começar a rever aonde essas estão e o porquê esses bairros não funcionam. Então, nós estamos falando do mais novo, né? Nós estamos falando do Santa Rosa 2. Lá é quem? É da Prefeitura, da Caixa Econômica, essa briga. Aí você vai lá dentro e você vê que não tem programa do municipal nenhum. Aí você vai no loteamento mais antigo, criado, né, por um sistema habitacional federal, que são as casinhas na Varginha. Até hoje lá não tem água e esgoto de qualidade. Não tem nem planta baixa, não tem nada. O que foi feito em Valença é o seguinte, um monte de programa habitacional que não funciona até hoje, porque foi parado na metade ou foi entregue de qualquer maneira. Primeira coisa é rever isso. Mas Valença pode voltar a crescer pelos distritos. Por que não? Santa Isabel é ligado à Volta Redonda. Por que lá não pode ter um plano habitacional? Por que a gente não pode levar uma indústria entre Parapeúna e Santa Isabel e criar ali naquele eixo que vai para Minas e que vai para Volta Redonda e que tem água e que tem 36 mil kVA passando de energia e lá atrair que o morador fique no distrito ou até que os que estão aqui desempregados volte para lá? Tá? A gente tem que pensar nisso. Por que Juparanã, com um porto seco, lá a MRS lá, a gente sabe que a CSN está precisando desafogar, não dá para construir mais nada dentro da CSN, ela está pedindo ajuda para construir na nossa região, e a gente tem um trilho de trem, a gente tem um porto seco em Juparanã, com água, com energia elétrica. Por que não convidar a CSN para conhecer e trazer alguns polos de metal aço lá? Vai morar em Valença? Não, vai habitar Juparanã. Vai de novo desenvolver o distrito, e lá a gente tem espaço e território. Tá? Então tem muita coisa a ser feita. Fábio, esses minutos finais, por que o eleitor de Valença deve votar 10, deve votar Fábio Ramos? Eu vou resumir, né? Porque o eleitor de Valença merece mais. Essa é a realidade. Nós somos um pouquinho do sonho de cada valenciano guardado. Né? Nós somos aqueles que perseveraram diante as dores, os sacrifícios, as perseguições. Nós somos aquele que de verdade é igual o valenciano que continua aqui. A gente continua acreditando. Tá? Votar 10 é votar naquilo que ele sonha há anos. Votar 10 é votar naquilo que ele acredita na cidade. E, acima de tudo, votar 10 é votar liberdade. Chega da gente ser escravo. A escravidão já foi abolida. Bom, agradeço, obrigado aí ao candidato Fábio Ramos, candidato a prefeito de Valença, número 10. A gente vai encerrando nosso programa por hoje e convidando você, amanhã, às 8 horas, está de novo ligado aqui na Vibe FM em 102,5.